Sabe aquela história de que o detalhe faz toda a diferença? Pois é, hoje vamos mergulhar em um caso que mostra exatamente isso. Como algo que cabe na ponta de um dedo pode virar um problema gigantesco. No universo das profissões técnicas, um errinho de 30 milímetros não é só um deslize, ele pode literalmente arruinar um projeto inteiro. 3 centímetros. Pensa bem, parece quase nada, né? Mas a pergunta que a gente vai responder aqui é justamente essa. Como é que essa medida tão pequena pode detonar um projeto, criar um prejuízo enorme e até colocar a segurança em risco? Vamos descobrir? Para entender o impacto real, nada melhor do que um caso da vida real. A nossa história começa lá no chão de fábrica da Metal Mech Industrial, com uma tarefa que parecia super simples, mas que acabou virando uma grande lição. A missão parecia direta, mas era crítica. Um caldeireiro experiente precisava cortar um tubo com a medida exata de 1.200 milímetros. Não podia ser nem 1 milímetro a mais, nem a menos. A precisão aqui era tudo. Só que alguma coisa deu errado. O corte final não saiu com 1.200, saiu com 1.170 milímetros. Uma diferença de 30 milímetros, apenas 3 centímetros. E a consequência disso é bem clara. De um lado, o que era para ser. Do outro, o que de fato foi feito. Na hora de montar, essa pequena, mas crucial diferença significou um encaixe frouxo. A peça virou sucata. E todo o trabalho teve que ser refeito. Ou seja, tempo e material jogados no lixo por um erro de cálculo. Ok, então como é que se evita um desastre desses? A resposta está em dominar o básico, o que a gente pode chamar aqui de as regras da régua. Medir não é só um gesto mecânico, é falar uma língua universal que consegue transformar um projeto no papel em algo real, que funciona. No fundo, a ideia é super simples, mas muito poderosa. Medir é basicamente comparar uma coisa com um padrão que todo mundo conhece e concorda. É como se fosse um idioma comum, para garantir que todas as peças de um quebra-cabeça gigante se encaixem perfeitamente. Bom, no sistema internacional, a unidade principal de comprimento é o metro. Mas na caldeiraria, para garantir aquela precisão cirúrgica, a unidade que manda é o milímetro. Um metro tem 1.000 milímetros, e são esses pedacinhos que fazem toda a diferença entre um encaixe perfeito e uma falha grave. E para dominar essa linguagem, não tem segredo, tem que praticar. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui. 2,5 metros, isso dá 2.500 milímetros. E ao contrário, 1.200 milímetros viram 1,2 metros. Só mais um. 0,65 metros se transformam em 650 milímetros. É essa agilidade que ajuda a prevenir os erros lá na frente. Beleza. Com a linguagem das medidas na ponta da língua, a gente pode avançar. Agora vamos ver como 4 operações matemáticas básicas são, na verdade, ferramentas essenciais do dia a dia para evitar justamente aqueles erros que custam caro na oficina. Nossa primeira tarefa, a subtração. Imagina a cena. Tem um tubo de 3 metros. Alguém precisa cortar uma peça de 1,85 m. A pergunta é simples. Quanto de material vai sobrar? A resposta é 1,15 metros. Mas e daí? Por que isso é tão importante? Porque essa sobra não é lixo. É material que pode e deve ser usado em outro projeto. Saber exatamente o que sobrou é a chave para controlar o estoque e diminuir o desperdício. Agora, a adição. A missão é montar uma estrutura juntando 3 tubos de comprimentos diferentes. Um de 0,75 metros, outro de 1,20 m e um terceiro de 0,95 metros. Qual vai ser o comprimento total da peça depois de montada? Somando tudo, a gente chega em 2,9 metros. É a adição que permite que vários componentes menores e precisos se unam para formar estruturas bem maiores e mais complexas. Cada pedacinho tem que estar certo para o todo funcionar. Terceira tarefa, multiplicação. Aqui, o cenário é de produção em série. São necessárias 6 barras de reforço, todas idênticas, cada uma com 450 milímetros. Qual é o comprimento total de material que vai ser preciso? Multiplicando, a gente chega a 2.700 milímetros, ou 2,7 metros. É a multiplicação que garante a eficiência e, o mais importante, a consistência. Ela garante que a primeira peça de uma série seja um clone perfeito da última. E por último, mas não menos importante, a divisão. Pensa numa barra de 4,8 metros que precisa ser cortada em 8 pedaços perfeitamente iguais. Qual o comprimento de cada um desses pedaços? A divisão dá a resposta, 0,6 metro, ou 60 centímetros para cada pedaço.
Essa operação garante que o material seja dividido de forma justa, uniforme e que cada componente tenha a medida exata para encaixar direitinho no projeto final. Bom, a gente já viu o como, mas agora é hora de entender o porquê. Por que cada milímetro realmente importa tanto? Isso vai muito além da matemática, viu? Entra no campo da responsabilidade, da segurança e da confiança profissional. E o impacto de um erro, mesmo que seja de míseros 5 milímetros, pode ser devastador. Pode causar desalinhamento, vazamentos, levar a um retrabalho caríssimo, desperdiçar tempo e material e, o mais grave de tudo, pode destruir a confiança profissional e comprometer a segurança da estrutura inteira. E como dá para se proteger disso? Olha, uma das defesas mais fortes é o trabalho em equipe. A prática de simplesmente revisar os cálculos com um colega pode ser o que separa o sucesso da falha. Essa checagem dupla cria uma camada extra de segurança e ajuda a construir uma cultura de qualidade e de responsabilidade de todo mundo. Então a jornada é bem clara. A gente parte de um simples erro de cálculo e chega num estado de domínio profissional, onde a confiança é o resultado direto de ser preciso no que se faz. Isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir. Afinal de contas, qual é o objetivo de um cálculo perfeito? Não é só acertar o número, vai muito além. É que a precisão no cálculo leva diretamente à precisão no corte. E aqui está a grande sacada. Quem mede bem, corta bem. E quem corta bem, constrói confiança. Confiança no próprio trabalho, na equipe e, claro, no produto final. Esse é o verdadeiro poder que se esconde por trás de cada milímetro.